Olá pessoal, hoje nós estamos gravando a segunda parte do vídeo sobre a criação. No primeiro vídeo nós vimos a criação através de Elohim, que são os deuses, né? E que eles fizeram tudo através da sua palavra em 7 dias. E termina aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, nós falaremos sobre essa segunda criação, não feita mais pelos Elohims, pelos deuses, mas feita por Yud-He-Vav-He, que é o tetragrama, que as pessoas conhecem como Javé, Adonai, Senhor. E o versículo 4 diz assim: Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. No hebraico, as pessoas leem Yud-He-Vav-He. Só que existe uma regra na gramática hebraica chamada Ketib e Querer. O Ketib é a forma como você lê, que é Yud-He-Vav-He. E o Querer é a forma como você vai pronunciar o nome. Você lê Yud-He-Vav-He, que é traduzido para Javé e Yehová, o nome inefável de Deus, que os judeus não querem falar, eles não falam. Então eles vão usar a regra Querer, que eles vão pronunciar Adonai, que para nossa tradução foi traduzido como Senhor. E diz no versículo 7 que o homem foi feito do barro. Essa visão de o homem ser feito do barro já havia em outras culturas, em outras mitologias, e hoje eu vou colocar somente a do Egito. Uma das mitologias do Egito, porque o Egito era politeísta, então ele tinha vários mitos de criação. No Egito, um deus chamado Kenubis, junto com Equete, usam a lama do Nilo e sopram o Ka, ou a alma, né, que é a vida da pessoa, é a vida daquele ser humano que foi criado do barro. E se separa desse homem quando esse morre, ou seja, quando a pessoa chega ao estado de óbito, esta alma, este Ka, separa-se dela, né? E no versículo 19, diz que os animais terrestres e aves foram tirados da terra. Ou seja, essa nova criação, não feita mais pela palavra, mas sim pelos elementos já existentes. Diz assim o verso 19: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, aqui, quando a gente encontra o verbo barar ou bara, dependendo da pronúncia, ele já não é um fator de criação do nada. Ele é um fator de criação de algo que já é existente, que nesse caso é a terra. Ou seja, esse Javé, este Adonai, este Senhor, ele passa a formar essa criação a partir de elementos já existentes. E no verso 22, ele cria a mulher da costela do homem, como a gente já sabe. Ele dá um forte sono em Adão e tira uma das suas costelas e faz a mulher, né? Isso é uma coisa muito improvável, justamente por conta de nós termos 12 em cada lado. Então, se de fato fosse literalmente, né, essa história fosse real, de fato, uma de nossas costelas deveriam estar faltando no nosso corpo. Claro que nós não estamos tratando de algo literal, nós estamos tratando de uma mitologia, uma criação literária, somente para formar a criação de um povo, que é o povo judeu. Mas o povo judeu, o povo israelita antigo, eles eram politeístas. Então, quem está escrevendo aqui é uma outra tradição, diferente da tradição do primeiro capítulo. E no primeiro capítulo era Elohim, eram os deuses, era uma tradição politeísta, eloísta. E aqui nós já temos uma tradição monoteísta, javista, ou seja, enquanto um olha vários deuses, o outro vê só um Deus e personifica nesse Deus essa criação a partir dos elementos já existentes e não mais pela palavra como era no capítulo 1. E aí diz que os animais e as plantas ainda não estavam criadas, mas no capítulo 1, versículo 24 e 25,
já nos dá a referência de que animais, répteis e peixes já tinham sido criados através dessa palavra. Ou seja, são dois escritores escrevendo no mesmo livro, duas tradições escrevendo no mesmo livro, né? E no capítulo 1, do 11 e 12 e 29, vai falar dos frutos, os frutos que foram criados, né, das plantas, as plantas criadas que dão esses frutos, já no capítulo 1. Então, observamos que são duas tradições escrevendo dentro do mesmo livro, e uma tradição é eloísta e a outra tradição é javista. Por quê? Por conta desse povo ser politeísta no passado. O monoteísmo israelita, judaíta, ele só vai passar a ser construído a partir do 5º século, ou seja, pós-cativeiro babilônico. E aí vai ter um processo muito longo, não é da noite para o dia, é um processo palatino, muito longo e lento, dado dentro justamente das questões políticas no qual esse povo vai ter um controle sobre outros povos. É por isso que você vai ler na Bíblia hebraica, ou até mesmo na tradução em português, essas diferenciações. Porque uma hora eles eram controlados pela Síria, outra hora pelo Egito, outra hora pela Babilônia, outra hora pela Pérsia, outra hora pelos gregos. Ou seja, quanto mais eles vão tendo esses contatos culturais, sociais e políticos, mais eles vão desenvolvendo narrativas contrárias. Por quê? Porque quem está escrevendo é justamente aquele grupo que está em ascensão político, porque está dependendo do império maior para se manter de pé. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Por favor, deixe o